Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chá com Shakespeare. Pois bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho da concepção de amor em William Shakespeare. Será que o que Shakespeare entendia como amor é o mesmo que a gente entende hoje? Não sei. Se é que a gente entende hoje o que é esse conceito. Mas vamos lá. Então, para falar um pouquinho dessa concepção na obra de Shakespeare, eu peguei duas peças, que é Romeu e Julieta e A Megera Domada. Então, vou dar uma breve introdução, só para que não fique muito avulso. Tem alguém que, por acaso, não conheça as obras, mas é uma coisa muito rasa, porque não dá tempo de aprofundar aqui. E também vale lembrar uma questão importante. Shakespeare não trabalha com tensão narrativa. Então, eu vou contar o final da história e o próprio Shakespeare vai contar o final da história nas primeiras linhas e isso não vai fazer a diferença. Se você for ler a obra, não, por mais que você saiba que Romeu e Julieta morrem, ou infelizmente morrem, ou não, mas morrem, não vai fazer diferença na história você já saber disso previamente. Mas vamos lá. Um pouquinho bem rápido do que foi Romeu e Julieta. Então, para a gente entender o que Shakespeare está querendo criticar na questão do amor, ou colocar o que para ele é o amor, a gente tem que entender um pouquinho dessa obra. Então, vale a gente recordar que no início da peça de Romeu e Julieta, o Romeu ele está apaixonado por uma outra pessoa, que não é Julieta. Então, ele está perdidamente apaixonado por uma outra mulher. Então, ele vai a uma festa na casa da família rival, na casa dos Capuletos, sendo ele um Montecchio, que tinha essa rixa dessas duas famílias, bem clássica desse período. Então ele vai a uma festa para esquecer essa paixão. E chega lá e a primeira coisa que ele vê é Julieta. Então ele fica perdidamente apaixonado. É a pessoa mais linda, mais bela, mais maravilhosa que ele já viu em toda a vida. Mas não nos esqueçamos que ele estava perdidamente apaixonado pouco tempo atrás. Então isso por si só já diz muita coisa. Mas até aí tudo bem. Então o encontro se dá, eles de fato se apaixonam, é uma paixão dos dois lados, a Julieta também fica perdidamente apaixonada por ele. Só que o que acontece? Eles vão contrariar toda a lógica social para ficarem juntos. Então vão contrariar os pais, vão contrariar a sociedade tal como ela é posta, porque como são de famílias rivais, teoricamente eles nem poderiam estar juntos. Mas mesmo assim, eles passam por cima de tudo isso, de todas as coisas impostas para ficarem juntos. E o final a gente já sabe, né? O que acontece? Morrem os dois. Bom, se você não sabia, morre. Então o que Shakespeare está querendo nos dizer com isso? Isso é para ele, de fato, o amor, tal como o século XIX colocou essa obra sendo uma das maiores manifestações de amor de toda a história? Não. Para ele, para Shakespeare, ao menos na minha leitura, claro, isso é mais uma crítica, na verdade, não ao amor, mas à impulsividade dos jovens. Então, se você faz tudo que faz, desobedece seus pais, desobedece a ordem social para ficar junto com uma pessoa, isso para Shakespeare não é amor, isso é uma paixão, é uma grande paixão, mas que não deveria ter acontecido. E como a gente sabe que para Shakespeare não deveria ter acontecido? Porque é uma tragédia. Então todos acabam se dando mal. Um pouquinho agora
peça A Megera Domada, que é onde eu acredito que realmente está a concepção de amor para Shakespeare. Na Megera Domada, um pai tem duas filhas, e naquele tempo, para você casar suas filhas, primeiro, tradicionalmente, você teria que casar a mais velha. Só que a mais velha era uma mulher difícil, é uma megera, indomável. Então, o que, que o pai faz? Ele faz um desafio para que um homem bruto, chucro, chamado Petrúquio, dome a sua filha, por assim dizer. Deixe ela sociável e com isso ela possivelmente se apaixonaria por um outro alguém, por um homem, e poderia então casá-la para casar a segunda filha, que é uma moça muito bela e tem muitos pretendentes. Mas a primeira não, ninguém quer porque, como disse, é uma megera. Então se lembram lá que eu falei que aqui no Brasil teve uma novela chamada O Cravo e a Rosa? Então para quem assistiu vai lembrar, é exatamente aquela relação, o Petrúquio e a Catarina. Então o Petrúquio leva a Catarina para o sítio, deixa ela sem comer, a trata mal e tudo mais, para ela ser mais sociável. E ao final, Catarina acaba se apaixonando por Petrúquio. E vão, na obra de Shakespeare, no caso, não na novela, vão se declarar um para o outro numa volta de cavalo, num soneto muito belíssimo, diga-se de passagem. Então é uma história que acaba bem, embora a gente entenda isso hoje como uma coisa surreal, ninguém merece ser tratado mal e todas essas questões para se adequar na sociedade. Mas em Shakespeare isso acontece. Então, na minha visão, é isso que é o amor de fato para Shakespeare. Essa relação familiar, construtiva, de você ter laços concretos. E não só paixonites como Romeu e Julieta, onde você desobedece em toda a ordem social para ficar junto. Então, ao meu ver, o que ele está querendo dizer é justamente isso. Olha, não importa se você se gosta ou não, importa que você não vá desobedecer às leis que já estão aí impostas. E lembrando que Shakespeare do século XVI, início do século XVII, então não o julguemos por isso. Era como a sociedade era posta. Então a gente vem trazendo essas questões para os nossos dias de hoje, e o que, que a gente entende disso tudo? Entende que é uma coisa totalmente fora da realidade. Então, por mais que Shakespeare tivesse lá atrás já colocado essas questões, essa diferença entre amor e paixão, chegamos hoje, no século XX, século XXI, ao que parece, mais adequados à ideia de paixão do que propriamente de amor, do que Shakespeare entendia. Então, para a gente, o amor de Shakespeare é inconcebível. A gente ficaria, talvez, com a paixão mesmo, com essa crítica que ele faz em cima da paixão. É para a gente mais fácil de entender. Mas por que eu chamo a atenção dessa obra em específico, de Romeu e Julieta? Por que ela foi tida como o maior símbolo de amor? Tudo começa no século XIX, final ali do século XVIII também, porque tem um romance muito interessante que é o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que a gente encontra ali os primeiros traços do que vai ser a concepção de amor nos séculos seguintes. Essa coisa muito avassaladora e que você tenha que fazer tudo pela outra pessoa até morrer por ela. Então, nesse livro do Goethe, já tem-se ali a germinação, o fermento do que a gente começaria a entender a partir do século XIX como amor. E vale muito a leitura, é um livro excelente. Então hoje a gente olha para a nossa sociedade, principalmente por
toda essa questão da modernidade e não consegue entender o que Shakespeare queria dizer na concepção dele de amor. É irreal pra gente. Mas a paixão em Shakespeare continuou muito viva. E hoje a gente trazendo para os nossos dias, não sei se vocês já tiveram contato com um termo chamado amor líquido, do Zygmunt Bauman, que é um filósofo, que ele vai dizer que essas relações de hoje elas são muito volúveis e até instáveis em muitos aspectos. Então hoje é difícil de manter um relacionamento na modernidade. Que o interessante a gente já vai encontrar isso lá em Shakespeare, no próprio Romeu e Julieta, porque que é uma concepção mais instável e mais líquida de relacionamento e de amor que o próprio Romeu e Julieta. Lembremos que eles se conhecem, desde que se conhecem da primeira vez que se veem até quando morrem, se passa uma semana. Então, em uma semana, eles fizeram absolutamente tudo até chegarem ao seu fim trágico, que é o que a gente talvez encontra hoje, esses relacionamentos um tanto quanto não duradouros, porque a nossa própria sociedade já não vê mais essa concepção de casamento como os séculos passados viam, de se estruturar numa família e permanecer com isso o resto da vida. Então, para a gente encerrar rápido, eu queria chamar a atenção exatamente para esse fato, que Shakespeare, muitas de suas obras e muitos de seus personagens já começam a dar a tônica para a gente do que seria a modernidade. Então, olha o tanto lá atrás que ele já falou disso, para a gente ir perceber hoje o que são as coisas modernas. E no nosso próximo vídeo, que eu pretendo falar de Hamlet, que muitos concebem como o primeiro personagem realmente moderno da história, e aí a gente consegue entrar mais nessa questão da modernidade, a gente vai perceber justamente isso. Germina já em Shakespeare essa perspectiva de como seria o homem moderno, de como os nossos relacionamentos se dariam, como as nossas relações iriam se construir a partir disso. Bem, então não sei se consegui me fazer entender, mas a intenção era a gente começar a perceber que por mais que Shakespeare estivesse muito longe da gente, ele já colocou lá coisas que a gente viveria 4 séculos depois, que são essas relações menos duradouras e mais instáveis. E claro, não que isso seja uma coisa ruim, longe disso. As coisas só são diferentes, talvez nem melhor nem pior, mas diferentes. Então, acredito que seja isso. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho do personagem Hamlet, que é muito famoso, e para tentar entender a concepção de personagem e de modernidade na obra de William Shakespeare. Espero que tenham gostado ou se interessado um pouquinho por ler a obra, e aí deixem nos comentários, caso quem já leu, se concorda com essa visão de que Shakespeare fazia essa distinção entre paixão e amor, ou se não. E é isso. Até uma próxima. Fiquem bem e valeu.